Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 113ª sessão ordinária, que, iniciada às 17h15, encerrou-se às 18h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor Presidência presidente. pede autorização ao plenário para que a gente possa entrar na ordem do dia com a extraordinária. Senhores que aprovam isso, que não estão aprovados. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, só para dizer a Vossa Excelência que, apesar da sua ausência, nós fizemos um importante cúmplice da sua lei que garante a expressão cultural em barca, trem e metrô. Foi um sucesso. Sua assessoria estava presente e Vossa Excelência foi aclamado pelos artistas que agora vão ter liberdade de expressão. Parabéns. E o Globo e o Extra já noticiaram e dizer que a sua ausência é justificada porque estava cuidando do orçamento, mas estava representado e por todos foi saudado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Há sobre a mesa alguns requerimentos de destaque. Queria ouvir o deputado Luiz Paulo. São dois destaques da bancada do PSTB. Tem um destaque do Rosenberg, um da bancada do... 2, 3, 4... 4 da bancada do PSOL, salvo engano meu, do PT. 1, 2, 3 e 4. Eu queria saber, em relação aos destaques, se a gente pode construir um acordo. Então, quero ouvir o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, hoje é a penúltima sessão da legislatura. Penúltima sessão da legislatura. Eu, particularmente, jamais neguei uma lei orçamentária, não é para o governo, não, para a população que precisa dela, porque senão vai se legislar por duodécimo em relação ao orçamento do ano anterior. Então, eu estou apto a fazer qualquer acordo, principalmente se o acordo passar para que no dia de amanhã vote o projeto do deputado Paulo Ramos com o deputado Gilberto Palmares, que diz respeito aos funcionários do ex-Banerj poderem passar a ser administrados nas suas aposentadorias e pensões pelo Rio Previdência. Eis que, em 97, a conta B do Banerj colocou lá R$1 bilhão para esse fim. Se esse dinheiro tivesse sido capitalizado para esse fim, possivelmente hoje valeria uns R$10 bilhões. Além do mais, esses funcionários teriam que devolver tudo aquilo que receberam, que dá uma média de R$50 mil per capita. Muitos não têm nem como comprar uma cesta básica para o Natal, que fará devolver R$50 mil. Então, estou aberto a fazer qualquer negociação republicana com Vossa Excelência. Deputado Marcelo Freixo. Presidente, nossos destaques são os destaques de todos os anos, de respeito a remanejamento e outras questões. Não há dúvida, eu preciso consultar a bancada, porque a gente foi informado só agora, não houve reunião de líderes. Não houve reunião de líderes. Não, é isso que eu estou dizendo. Não houve reunião de líderes, então não houve possibilidade de conversar com a bancada. Vou ter que conversar aqui, mas é evidente que é do nosso interesse a prioridade para que se possa acertar de uma vez por todas essa dívida que se tem com os funcionários do antigo Banerj. Se
o acordo. Eu preciso entender melhor qual é a proposta de acordo. Não ter destaque e aprovar, só para que a gente entenda melhor para Não, começar a se for em relação aos percentuais de remanejamento, aí eu queria... Aí esse é o acordo. Em relação aos percentuais, mas Vossa Excelência... De não fazer o destaque e com isso a gente colocaria na pauta de amanhã... Isso. O projeto do Previbanerj. Ok. Deixa eu só ver quais são os destaques da bancada do PSOL. O meu é de remanejamento e eu faço esse acordo, mas deixa eu conversar aqui primeiro. Quero ouvir o líder do PT, deputado Gilberto Palmares. Convido a deputada Zeidan com... Xará, vem aqui por trás, por favor. Sabe o teor dos destaques? Importante saber aqui para ver se em relação aos percentuais, para a gente fazer um compromisso só. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. O meu destaque diz respeito a remanejamento, que eu acho que a gente devia aprovar. Mas se for para um acordo da Previdência do Banerj, a minha emenda é 1143. Mas existem outros destaques de outra natureza. Por exemplo, destaque do deputado Flávio Serafini em relação ao 12º da saúde. E o destaque do Eliomar Coelho, que eu não sei por que não foi aceito, é de transparência nas negociações da FETransport. Isso devia ser obrigatório por natureza. Né? Oi? É só ser aceito isso. Bem... Mas não tem por que não estar. Eu quero negociar aqui. Emenda 1146 é de Vossa Excelência. 1143. 43, ok. É do deputado Eliomar, tem mais 3 emendas, 2681, 2612 e 1146. Mas nós fizemos na lei do fundo, proibindo a redução do bilhete único e salvo engano, hoje ou amanhã vamos votar o projeto de Vossa Excelência, que está acordado. Hoje. Então. Mas aí é no orçamento? No orçamento não caberia, está dizendo aqui o assessor do orçamento. Tecnicamente. Não, mas olha só, sem prejuízo a gente emendar a lei do bilhete único que está hoje na pauta. A gente faz essa emenda lá. Qual é o número, por favor, deputado Eliomar? O projeto do Eliomar está na pauta de hoje? Tá. Então, garante que coloque como emenda no projeto. Então, sem problema, então. Peraí, deputado, só para... Então, Marcelo, tem a 1146. Qual é o número, por favor, Eliomar, dessa emenda que Vossa Excelência acabou de... 2681. Então, está prejudicada também. Senhor presidente. Aí tem mais 2 emendas. A do PSDB está tranquilo, as 2 prejudicadas. Claro, se a gente fizer o acordo. Já, deputado. Já vou anunciar, deputado Luiz Paulo. Agora não tem nada prejudicado, senhor. Oh, sim, senhor. Tecnicamente. 1146 e 2612. Pode falar sobre elas, Marcela? O deputado Anderson não está aqui. A outra é do deputado... É um duodécimo, então vamos fazer... Olha só. Duodécimo da saúde, eu entendo que tem que ser para o PEC. Eu entendo que tem que ser por emenda condicional. Já há emenda condicional que é da autoria da enfermeira Rejane. Senhor presidente, acho que emenda constitucional é o ideal. Mas colocar no orçamento é um instrumento de disciplinar uma forma de execução orçamentária. Não tem nada de inconstitucional. A gente, no ano passado, teve só a metade do orçamento da saúde sendo investido.
esse ano provavelmente, novamente, não vai ser investido o orçamento da saúde. O instrumento do 10º é um instrumento de você disciplinar. A gente não pode chegar em outubro e ter sido investido uma parcela mínima do orçamento. É o caso da saúde e da educação. Então é um debate importante para o parlamento fazer. Presidente, a gente está chegando aqui para votar um orçamento que o Poder Judiciário tem 13% de reajuste. O Executivo só tem 7%. A recomposição de perdas que a gente apresentou e aprovou para os servidores do Judiciário foram derrubados. Aí o que a gente quer? A gente quer que os serviços públicos funcionem. Aí o que se encaminha? Se encaminha que as medidas que a gente pode tomar para enquadrar o orçamento, para garantir o funcionamento dos serviços públicos, elas criam constrangimento no governo. Mas o governo tem que cumprir a lei, tem que cumprir o orçamento, tem que fazer os serviços públicos funcionarem. A gente entende, deputado, Vossa Excelência está coberto de razão e pode fazê-lo quantos destaques necessários, mas a gente está querendo trazer para a pauta o projeto do Previbanerj. Então a gente quer construir em cima, que a gente vai votar no plenário ainda, logicamente, precisa construir uma saída para os destaques. Não tem nem quórum, se pedir verificação, não vamos ter nem quórum. Então, a ideia é que a gente possa avançar. Aqui o PT tem 4... aqui autoriza. Autoriza é diferente de você... Pela ordem, senhor. Então, tem uma que prioriza e tem uma que autoriza. Aí eu vou tratar com o relator do orçamento. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, queria chamar a atenção, porque a PEC do 10º da saúde, ela é de minha autoria, ela é de 2017. O presidente Bolsonaro já tem o entendimento de que não vai manter para o ano que vem a intervenção no Rio de Janeiro. Então, nós não teríamos nenhum impedimento de colocar em votação, a partir do ano que vem, a PEC do 10º da saúde. Se assim for do seu entendimento, da gente votar, né, para que a gente tenha o dinheiro da saúde, do orçamento da saúde, garantido mês a mês, como é feito no judiciário. O dinheiro da saúde, ele é carimbado, é obrigatório o gasto de 12% do orçamento, e o que a gente pede em relação ao 10º é que ele seja liberado todos os meses do ano, igual o dinheiro do judiciário, o orçamento do judiciário. Então, se esse for o entendimento, não tem óbice para que seja colocado em votação o 10º da saúde a partir do ano que vem. Primeiro, em relação às emendas do PT, uma autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em relação ao PCCS. Então, essa já está acordada, inclusive, aprovada no orçamento. Então, autorizativa. E tem uma que não poderão ser contingenciados os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Eu acho que são duas tranquilas para a gente acordar com o relator Gustavo Tutuca. Em relação ao PSOL, vamos ouvir aqui o embargo auricular aqui com o Flávio Serafim. Senhor presidente. Deputado Valder Carneiro. No caso dos 4 destaques apresentados pela bancada do PT, na negociação que foi feita, nós vamos ter incorporação ao texto do nosso destaque relativo ao PCCS da Saúde, que vai ser incorporado ao texto, e também aquele relacionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com isso, nós abrimos mão dos destaques de número 2129 e 2135. Portanto, dos 4 destaques, 2 estão sendo incorporados ao texto
Dos 4 destaques, 2 estão sendo incorporados ao texto e os outros 2 estamos abrindo mão. É isso. Eu queria ouvir o deputado Flávio Serafim. Deputado Paulo Ramos, nós fizemos uma conversa agora, antes de eu vir para cá, que a gente poderia trazer o projeto do Provi Banerj, mas a gente teria que aproveitar uma emenda para fazer ele autorizativo. Porque tem uma discussão do impacto financeiro, se são 40 milhões, 400 ou 700 milhões. Então, para fazer o acordo para a retirada das emendas dos destaques, queria ouvir Vossa Excelência na questão do Provi Banerj, porque eu vou ter que botar para votar no plenário a autorização para vir amanhã para a pauta. Com a palavra, deputado Paulo Ramos. O deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que eu não sei aonde está, ele fez aqui, na abertura da sessão, uma intervenção bem esclarecedora, demonstrando claramente que os números não são os números apresentados pela Secretaria de Fazenda. Na reunião que aconteceu no gabinete de Vossa Excelência, a última, com a representação da Fazenda, o subsecretário, deputado Luiz Paulo Prevente e os representantes dos servidores do Banerj. Na discussão, ficou evidente que o impacto era muito menor. O deputado Luiz Paulo ainda acrescenta 2 argumentos. O 1 bilhão, que anos atrás ficou à disposição e que, se aplicado nos cálculos feitos pelo engenheiro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, hoje estaremos na casa de 10 bilhões, e ainda considerando que nem todos os servidores do antigo Banerj terão condições de capitalizar o Rio Previdência com 60, 70 mil reais para que eles possam fazer jus ao benefício. Então, me parece, senhor presidente, que a alternativa autorizativa não contempla. Há disposição de colaborar para que possamos concluir a votação da lei orçamentária. Concluir a votação até amanhã, mas esta situação tem que ser resolvida, pô. Já estamos batendo nessa tecla e chegamos a 1/10 hora, exatamente porque a própria Secretaria de Fazenda não apresentava os números. Então, eu peço a Vossa Excelência que avalie a conveniência, não é nem a possibilidade, de superar essa questão, aprovando o projeto em segunda discussão, para que nós tenhamos um belo Natal. Eu faço um compromisso com Vossa Excelência. Se o impacto for maior de 100 milhões por ano, vai ser autorizativo. Se for menor, a gente faz determinativo. Pode ser assim? Deputado Luiz Paulo. Se o impacto do deputado Luiz for menor que 100 milhões no ano, a gente faz ele como está no projeto. Senhor presidente, olha só. Volto a dizer a Vossa Excelência, eu não tenho nenhum papel na mão. Sei fazer essa conta, decor e salteada. No entendimento da Secretaria de Fazenda, deputado Tutuca, eles consideraram que o salário médio do aposentado seria R$8 mil, que teria 4 mil aposentados. Então, são 8 mil vezes 4 mil, 13 meses, incluindo o 13º. Dá aproximadamente 400 milhões por ano.
A nossa conta é que esse valor médio não é de 8 mil, é de no máximo o teto do INSS 5.500. 5.500 vezes 4 mil vezes 13 salários dá aproximadamente 300 milhões. Acresce que, para o servidor poder ir para o Rio Previdência, ele tem que devolver tudo que ele recebeu no passado. Se esse encontro de contas anual der menos de 100 milhões, a gente chega a um consenso até amanhã, 15 horas. Aí, esse valor médio é 50 mil reais. A maioria não tem dinheiro para comprar a cesta básica para o Natal, que fará para pagar ao Estado 50 mil reais. Então, esse número de 4 mil é empírico, mas vai desabar. E eu pedi a Vossa Excelência que pedisse a sua imensa assessoria, inclusive a Beth, que é uma especialista em conta, que trouxesse a valor presente 1 bilhão de reais que foi depositada da conta B do Banerj no Rio Previdência, para capitalizar o Rio Previdência, para receber esse passivo do Banerj. Grosso modo, 1 bilhão a valor presente vai dar 10 bilhões de reais. Então, claro, se hoje em dia... Sem prejuízo da matemática exata? A matemática é exata. Porque eu tinha conversado antes com o deputado Paulo Ramos, ele entendeu, não tinha problema nenhum ser autorizativo. Agora ele já fez uma questão de ordem. Sem problema, eu faço com Vossa Excelência um compromisso. Vamos discutir os números daqui a 5 horas da tarde, 5h30. Se chegar à conclusão que 1 bi que foi para lá é o suficiente para reduzir menos de 100 milhões por ano, a gente volta a ele determinativo. Então, mas eu preciso ter esse compromisso aqui. Precisa ter, porque, sabe por quê, deputado Paulo Ramos? Lá no artigo 4º do projeto do Banerj fala que o governo vai regulamentar. Ele pode não regulamentar nunca também. Então, mas a gente quer fazer uma coisa para valer. Então, por gentileza, é só para encerrar. Quero encerrar, fazendo um esclarecimento. Vossa Excelência conversou comigo sobre a sugestão de ser autorizativo. Eu, isoladamente, não tenho possibilidade de decidir. Porque eu tenho que o deputado... Eu agradeço. Então, quero pedir permissão a Vossa Excelência. Falta só 48 horas aí, eu tô de plenário. Louco. Mas querendo superar Tranquilo. Então, fica assim, fica combinado, é porque ainda faltam 2 destaques, o do deputado Rosenberg. Só para dizer, o projeto, esse projeto do Banerj, 8 anos. 8 anos que ele está tramitando. Mas então, foi a presidência que trouxe para a pauta, deputado. Eu estou dizendo que eu quero homenagear Vossa Excelência, mas para dizer o seguinte: 8 anos, 8 de sofrimento, de expectativa do pessoal que reivindica um direito. Então, uma isonomia, inclusive. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que amoleça esse coração. Questão de ordem, presidente. Deputado Rosenberg Reis. Presidente, quero pedir ao senhor o destaque do requerimento, a emenda número 2049, para retirar, por favor. A presidência agradece a Vossa Excelência. Deputado Flávio, a gente pode acatar a questão do atraso do salário, é isso? Não, mas aí não, é do bilhete único, nós acordamos fazer no outro. Vai ficar pendente essa história, a questão do Odessa. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência e Paulo Ramos são os deputados que não podem reclamar da pauta. Todo o compromisso que a gente faz, a gente cumpre. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, para que a gente pudesse retirar. E aí eu vou cantar a inclusão em pauta do Previ Banerj de amanhã, com a autorização do plenário. Mas antes eu quero ouvir o deputado Flávio Serafim. Presidente, eu gostaria de ouvir aqui alguns dos líderes do governo, do atual, do próximo, que a gente tem aqui desde que eu cheguei, desde o início do mandato,
a gente tem batido numa série de questões que a gente acha que são graves. Falou que vai ser autorizativo? Para a qualidade dos serviços públicos que são ofertados à população. A gente apresentou um pedido de impeachment do governador porque ele não investiu o mínimo constitucional em saúde. Na Comissão de Educação a gente discutiu, o deputado Conte levou um questionamento ao Tribunal de Contas, saiu um novo entendimento do Tribunal de Contas para que o orçamento da educação não possa ser pedalado como o Wagner Victor estava fazendo. Aí a gente cria um mecanismo para disciplinar o orçamento. Não é pauta-bomba, não é nada. É um mecanismo de disciplinar o orçamento, que o governo vai ter que aplicar por mês o que está previsto. Pode até fazer uma subemenda e dar uma margem de 20% para o governo, que realmente 100% corre o risco de chegar no final do ano, o orçamento não se confirmar, o governo no 10º mês ter gastado todo o orçamento. Mas agora, você não disciplinar um orçamento, depois de anos em que a gente está vendo o distrato com os serviços públicos, em 2017 foi só 6,52% da saúde. Era para ter sido 12%. Esse ano, no final de outubro, só tinha sido 8% do orçamento da saúde, devia ser 12%. Então ainda falta 30% do orçamento quando chega no final de outubro. O que a gente quer fazer, senhor presidente, é disciplinar. Eu vou fazer, então, um outro compromisso com Vossa Excelência. Representante do governo. Se Vossa Excelência aqui, não retira, eu vou fazer o compromisso de Vossa Excelência não pedir verificação. Porque não vai ter quórum, se Vossa Excelência pedir verificação. Mas presidente, gostaria de pedir ao Gustavo Tutuca, que é líder do atual governo, pela condução que vem fazendo, talvez seja líder do próximo também, que se pronuncie. Pode aceitar como uma subemenda, dando margem aí de 80% nesse 12º. Mas a gente chega a um acordo. O que não dá é porque o governo não tem deputado no plenário, a oposição tem que tirar seus destaques, que não são pauta-bomba, são pautas para aperfeiçoar o processo do orçamento. Não pode votar o percentual de reajuste. Em Minas é 10%, em São Paulo é 17%, aqui no Rio é 25%. Não pode botar nem para 15%. Tem que manter em 25%. Não, vai ficar em 20%. Tem que botar para 15%. Vai ficar em 20%. Presidente. Eu sei, mas então nós estamos negociando justamente. Continua sendo mais alto que Minas e São Paulo. Pode nem botar no percentual mais alto dos estados vizinhos. O governo não financiou o mínimo da saúde. A gente quer disciplinar. Então, vai para o Gustavo Tutuca, líder do governo, essa sugestão, faz uma subemenda, reduz o 12º para 80% de 1/12 do previsto, que tem acordo. Deixa eu dar uma informação a Vossa Excelência. Existe um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com a Secretaria de Saúde, que tem um 12º mensal. Não sei se Vossa Excelência sabe, eu não sei precisar o valor, mas existe um TAC que o governo, segundo informações, vem cumprindo. Num 12º para a saúde, no termo de ajuste de conduta. Isso eu tenho certeza absoluta, certeza de bússola. Não sei dizer o valor, mas existe. Mais certeza ainda, né, Wanderson? Certeza de bússola. Deputado Paulo Ramos. Senhor presidente. Eu queria ouvir o deputado Flávio Serafini, que ele não abriu mão. Ele conseguindo o voto contrário, que aí eu faço, se pedir verificação, aí não vai avançar nada. Senhor presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência falou sobre o projeto que envolve os servidores do Banerj, que vai amanhã incluir na pauta. Eu vou votar a inclusão, mas eu preciso ter o acordo do plenário. Avançamos 99,9%. A inclusão na pauta para amanhã. Vamos votar amanhã na sessão extraordinária, de 14h45. Mas para incluir na pauta. Na qual eu vou votar agora. Primeira coisa há sobre a mesa o requerimento, mas eu quero ouvir o deputado Flávio Serafini, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, deputada Lucinha, por favor. Desde que eu sou deputado nessa casa, e já lá se vão 16 anos, senhor presidente, por favor, que eu faça uma emenda à lei orçamentária, e já o fiz muitas vezes, com apoio da bancada do PT, deputado Molon, quando foi do PT, deputado Gilberto Palmares,
E esta emenda prevê, deputada Lucinha, que seja o remanejamento de 20% por programa de trabalho. Isto é, o orçamento deixa de ser autorizativo para ser determinativo. E por que 20% por programa de trabalho? Imagine que tem um programa de trabalho. Eu queria que a sua assessoria deixasse o senhor ouvir. Muito obrigado. Assessoria do deputado Gustavo Tatu. Sim, mas todas as assessorias aqui são do presidente. São do parlamento. São do presidente. Bom, por que por programa de trabalho? Imagine que tenha um programa de trabalho para fazer uma obra de 10 milhões. Foi uma estimativa, não foi nem um orçamento. Essa obra terá que ser executada, no máximo por 12 ou no mínimo por 8. É isso que é o remanejamento do programa de trabalho. Isso que é o sonho de todo parlamento que queira transformar o orçamento com uma peça verdadeira e não uma peça de ficção. Por quê? No remanejamento global, deputada Lucinha, seja 10% ou 20%, o orçamento é peça de ficção. O orçamento de 78 bilhões, você tira desse valor despesa de pessoal. 10% é 7 bilhões e 800. Com isso, você me remaneja todos os investimentos, porque o investimento não chega a 10% da receita. Então, é 10, é 20, é 30, é uma piada. O orçamento é peça de ficção, porque com contingenciamento e o remanejamento, que são os dois grandes instrumentos que os governos usam, o orçamento fica sendo executado ao talante do chefe do governo. Então, senhor presidente, a emenda mais importante minha é, na verdade, aquela que o remanejamento seja 20% por programa de trabalho. Por programa de trabalho. Esse seria o grande avanço do parlamento. Se tiver acordo e valer para todos, sem exceção, não sou eu que vou romper o acordo. Se tiver apenas um que rompa, eu rompi o acordo. Então, por último, eu quero fazer um apelo aqui, porque se a gente não chegar a um acordo, eu fiz um acordo com o governo de manter os 20%, de não votarmos, não fazer destaques, para a gente trazer o Banerj para a pauta de amanhã, que não queriam. Não dá para tirar 19, 18, 17, não dá para fazer diferente do 20. Luiz Paulo tinha uma que é muito pior do que 10%. Ele aceita fazer o acordo. E falta um destaque, que é destaque do deputado Flávio Serafini, que fala do 12º na educação e da saúde. Na verdade, o orçamento já é assim. Já tem a previsão de investir no mínimo 12% para saúde e no mínimo 25% para a educação. O governo que não faz isso está tendo que responder por improbidade administrativa. Então, nós vamos ficar com uma pendência. Então, por isso que eu peço ao deputado Flávio Serafini, faça um apelo para que ele possa retirar, porque se a gente não mantivermos um destaque que seja, nós não vamos avançar. Questão de ordem, presidente. Rapidamente, quando o deputado Flávio Serafini pensa aí na posição, só registrar a presença do pessoal do Eu Apoio, agradecer aos meninos aqui que estão presentes, ao Tribunal de Justiça do Rio, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a Marlise, a todo mundo que durante todo esse ano, pessoal da visita guiada também, da comunicação da casa, especialmente a presidência, que acolheu o projeto Eu Apoio, que traz meninos e medidas socioeducativas todas as quartas-feiras a esse palácio para uma conversa com a turma do Parlamento Juvenil e para conhecer a história e para mostrar que essa casa é acima de tudo deles. Parabéns, obrigado a todos vocês pela parceria, sejam sempre bem-vindos. Parabéns, sejam bem-vindos a todos. Deputado Flávio Serafini.
Presidente, então está acordado que amanhã Não, votaremos... Não, falta um destaque, do deputado Flávio. Mas é condição? Essa a condição? Não, porque senão o próprio Luiz Paulo não faz acordo, se for isso. A Lucinha também não faz. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio. Deputado Flávio. Deputado Flávio. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3213/2010, de autoria do deputado Paulo Ramos. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Trata-se, dispõe sobre os participantes da Caixa da Previdência SEM Banerj, Previ Banerj, na forma que menciona. Então virá amanhã. Senhor presidente, deputado Gilberto Palmares e deputado Paulo Ramos. Então, de autoria, o PL 3213, de autoria do deputado Paulo Ramos e Gilberto Palmares, mas o requerimento de autoria do deputado Paulo Ramos. Pode ser, Flávio? Então, estão retirados os destaques. A presidência agradece. Anuncio em regime de prioridade em discussão única. Isso inclui, então, a... Já votei a inclusão do Banerj. Em regime de prioridade em discussão única, sujeita às disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno. Projeto de Lei 4443/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 36/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável a 2.541 emendas, 82,13%. Favorável com prioridade a 421 emendas, 13,60%. Favorável com subemenda a 12 emendas, 0,39%. Pela rejeição a 119 emendas, 3,85%. Pela prejudicabilidade a uma emenda 0,03%, e com voto favorável às emendas 1468 e 2016 dos deputados Gustavo Tutuca, Luiz Paulo, Conte Pittencourt, Tiago Pampolha, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira, Rosenberg Reis. Relator deputado Gustavo Tutuca. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Declaração de voto. Voto contrário. Vai à redação final, retorna amanhã. Declaração voto de contrário do deputado Marcelo Freixo, o Anderson, Flávio Serafim e Eliomar. Declaração de voto do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu e a deputada Lucinha, que seremos a imensa bancada do PSDB para a próxima legislatura, temos uma posição firmada sobre lei orçamentária, que enquanto o remanejamento não for por programa de trabalho, lei orçamentária
será peça de ficção. Tem sido assim em todos os governos, visto que eles usam dois dispositivos da Lei 4.320 de 64, que é a Lei de Orçamento Geral do país, que permite os contingenciamentos e os remanejamentos. Este é a penúltima sessão dessa legislatura. O governador que vai entrar já veio a público afirmar que essa é uma casa de demagogos. Pelo menos saiu nos jornais. Aliás, tem sido característico afirmações genéricas. Quanto a essas afirmações, deviam nominar quem são os demagogos. Mas, em contrapartida, senhor presidente, nós não fazemos demagogia para prejudicar a população. Esse é um governo que entra, que vai encontrar um orçamento com déficit de 6 bilhões e 300. Desculpe, 6 bilhões e 700. Porque reprojetamos na Comissão de Orçamento, que o deputado Conte Bittencourt faz parte, as projeções de ICMS, de royalty participação especial e também de arrecadação da dívida ativa pela criação, fruto do esforço deste parlamento e não do governo, de criação da 17ª vara civil de cobrança de dívida ativa. E estou dizendo isso, senhor presidente, porque, em não sendo demagogo, nós estamos dando ao próximo governo, ao retirar essas emendas, para o próximo ano, para que ele se organize, visto que até agora o governador não abandonou o palanque. É o palanque do sniper, é o palanque de criar uma secretaria de segurança transitória ou provisória, tipo, tem segurança de manhã e não tem à noite, ou tem segurança temporária, ou tem segurança de mês sim, mês não, e também de uso de drones para combater a criminalidade dando tiros de drone. Então, na verdade, ainda não houve uma preocupação com as questões do déficit de receita. E hoje está nos jornais que foi dada uma ordem aos secretários de cortar 30% horizontalmente em todas as despesas, como isso fosse possível. Tem órgão do governo que, se cortar 30% das despesas, fecha, e o prejuízo é maior, porque vai ficar pagando a folha sem prestar nenhum tipo de serviço. Então, mesmo assim, senhor presidente, nós estamos entregando esse importante instrumento de gestão, que é a lei do orçamento e a revisão do PPA. Mas estaremos aqui, já em 2009, de plantão, para cobrar a execução orçamentária e para, na nova lei orçamentária que ele enviar, voltarmos com a tese que os remanejamentos sejam por programa de trabalho. Assim posto, estamos votando favoravelmente ao projeto, como já o fizemos na Comissão de Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Deputado Conte Bittencourt. Presidente, eu primeiro queria agradecer ao deputado Tutuca, que, em nome do governo, acolheu, depois de muitos debates na Comissão de Orçamento, 2 pontos que a Casa vem debatendo há muito tempo. E peço aqui aos deputados que continuam na próxima legislatura que não permitam a possibilidade
do veto a esses 2 pontos, deputado Tutuca, deputado Márcio Pacheco. Primeiro ponto, garantimos no orçamento o 12º que trata as universidades para execução de 2019, 50% dos orçamentos aprovados, para o consórcio CEDERJ e CCR e para a FAPERJ. Dessa forma, garantindo uma execução orçamentária mínima para todo o conjunto de instituições que tratam de inovação, ciência e tecnologia no Rio de Janeiro, área que temos, por decisões do Poder Executivo, ficarmos atrás aí de estados desenvolvidos. Estamos comparando com essa decisão, senhor presidente, o CEDERJ e a FAPERJ ao tratamento dado às universidades. E o segundo ponto, que é muito importante, dando finalmente uma autonomia às universidades estaduais, ao UERJ, ao ESO e ao ENF, no que diz respeito à sua despesa com pessoal. As universidades passam a estar autorizadas por esse orçamento a gastarem até 75% do orçamento aprovado na rubrica de pessoal. E explico por que esse ponto é importante, senhor presidente. Não é possível que os concursos públicos de docentes e técnicos administrativos das universidades dependam de autorização da Secretaria de Planejamento e da Casa Civil do Governo. Não é possível as universidades ficarem trabalhando com professores temporários porque o governo não autoriza os seus concursos. Dessa forma, as universidades passam a ter no orçamento uma autonomia na rubrica de pessoal de aplicarem até 75%, garantindo assim uma agenda de concursos públicos e a reposição desses profissionais que saem especialmente em função das aposentadorias. Por isso, o nosso voto foi favorável. Muito obrigado. Anuncio em regime de prioridade a discussão única sujeita a disposições especiais de acordo com os artigos 197 a 201 do Regimento Interno, projeto de lei 4444 de 2018, da autoria do Poder Executivo, mensagem 37 de 18, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2016-19, instituído pela Lei 7.211, de 18 de janeiro de 2016. Parecer da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável a 213 emendas, 72,95%. Favorável com a subemenda a 10 emendas, 3,42%. Pela prejudicabilidade a 59 emendas, 20,21%. Pela rejeição a 10 emendas, 3,42%. Relator, deputado Gustavo Tutuca. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam a mesa como estão, aprovado, retorna amanhã para a redação final. Nada mais havendo a tratar na sessão extraordinária de hoje, está encerrada a presente sessão. Havendo o meu legal sobre a proteção de Deus. Senhor presidente, gostaria que chamasse os trabalhos à ordem, pelo edital de convocação da Comissão de Orçamento. Não, já encerrei aquela sessão, vou abrir essa ordinária.